Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Empreenda Mais, um programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. No episódio de hoje nós falaremos sobre gestão, planejamento e gestão. E para falar desse tema nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Vinícius Freitas, diretor da Muda 365. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, Aníbal. Alegria, satisfação enorme estar aqui com vocês. Esse projeto maravilhoso que leva conhecimento para esse mundo afora aí. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. A Muda 365 é uma empresa aqui do Estado do Espírito Santo, uma empresa de consultoria, de educação, ligada à Fundação Dom Cabral. Explica para nós, Muda 365, muda 365 dias do ano, e a Fundação Dom Cabral nessa parceria. Fala um pouco disso para nós. Vou tentar ser breve, né, por conta do nosso tempo, mas a nossa história começa em 1988, aqui no Espírito Santo. Meu pai é engenheiro de formação, engenheiro mecânico, e o Estado do Espírito Santo é um estado que tem, como base da sua economia, as indústrias de siderurgia, mineração, papel e celulose, óleo e gás. Então, meu pai veio para cá transferido em 1988, a gente não tinha relação, nenhum vínculo com o Estado, e chegamos aqui numa necessidade profissional dele, e foi, como a vida é interessante, né, Aníbal, foi determinante na nossa história. Chegando aqui, anos depois, ele ficou desempregado, foi mandado embora da empresa. Era um período muito difícil, nós estamos falando da década de 90, principalmente para a parte de engenharia, e ele precisou, como diz o nome do programa, e a gente carrega isso dentro da nossa família com muita força, empreender. Por conta própria, ele precisou não foi preparado para isso. Ele é de uma geração, meu pai está com 79 anos, ele é de uma geração que foi criada para se aposentar na empresa onde iniciava o trabalho, né? E num determinado momento, com 40 e poucos anos de vida, 3 filhos para criar, ele precisou se reinventar. E como a vida é interessante, né? Ela colocou para ele um momento muito difícil, uma grande oportunidade. Ele é muito agradecido nesse período que foi mandado embora, ficou desempregado, que provavelmente se isso não tivesse acontecido, ele teria se aposentado nessa empresa, né? Então ele criou uma empresa de consultoria, que é a DVF Consultoria, que carrega as iniciais do nome dele, Durval Vieira de Freitas. DVF Consultoria, inclusive, esse mês de novembro, completa 32 anos de vida, ela foi criada em 1993. E em 1998, 5 anos depois, ele recebe o convite da Fundação Dom Cabral para se tornar o associado para o Espírito Santo, ou seja, um representante da instituição. A Dom Cabral como você disse, é uma escola de negócios, a gente trabalha com educação executiva. Ano que vem, a Dom Cabral completa 50 anos, ela foi criada em 1976, em Belo Horizonte, né? Em 1998, Durval, meu pai, recebe esse convite, se torna associado, a gente completou esse ano 27 anos de parceria com a Dom Cabral, e nós acabamos, por conta dos negócios, criando 2 unidades de negócio. Mantivemos a DVF Consultoria e criamos a DVF Educação Empresarial. Num determinado momento, a gente entendeu que era importante também, até para uma questão de ressignificar, de criar uma identidade. Exato, e de pensar também em mudanças, inovar, a gente criou o Muda 365, que tem muito a ver com o que a Dom Cabral promove nas organizações, nos indivíduos, que é a mudança, é a transformação, é o pensar diferente, é plantar coisas novas. O Muda tem a ver com mudança, tem a ver com aquilo que você planta e nasce, prospera. E o 365 é porque a gente está mudando todo dia. Muitas vezes a gente muda sem perceber que está mudando, né? Então, daí vem o Muda 365. A gente tem ainda a DVF Consultoria, que é uma empresa liderada pelo meu pai, e a Muda 365, que é a empresa que eu coordeno junto com o meu time, que é a parceria com a Fundação Dom Cabral aqui no Espírito Santo. Muito bom, Vinícius. Vinícius, Muda 365. Então, vamos por esse início aí, e a identidade da sua consultoria, e de educação. O que vocês propõem em empresas, essas mudanças? Como propor ou como isso se dá no dia a dia junto com a Fundação Dom Cabral? Como é que se dá? Isso é muito interessante, porque
o meu pai sempre falou uma coisa, fala até hoje, né? Que uma das referências, ou talvez a grande referência da vida dele é a mãe dele, minha avó, né? E ela acreditava muito na educação. Minha avó da roça, né? Meu pai nasceu na roça, naquele momento, nasce com a parteira, né? Nasceu numa cidade, né, no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Que até hoje é pequena, a cidade hoje deve ter 9 mil, 10 mil habitantes. Você imagina isso na década de 40 do século passado, né? Mas a minha avó, ele fala sempre dela, né, com muito orgulho e carinho, dessa admiração que ela valorizava extremamente a educação. Dos 6 filhos que ela teve, 5 se formaram. 5 com muito esforço, né? A maioria não, né? Todos foram para Niterói, se formar em Niterói, que era a cidade mais próxima, né, de onde eles estavam. E meu pai sempre valorizou e trouxe isso para dentro de casa, né? Ele sempre falou para a gente, nós somos em 3 irmãos, né? E ele sempre falou, olha, pode faltar tudo para vocês, mas não vai faltar escola. E vocês têm que estudar. Eu estou na fase de um menino de 15 anos, o meu mais velho, adolescente, né? E eu percebo hoje a dificuldade que é, né, educar, bastante, com as além de ter mudado bastante, rápidas, né? mas independente disso, né, a dedicação que você tem que ter com um jovem, com uma criança, para que ele realmente possa se desenvolver e aprender, né? E hoje você tem uma forma diferente de lidar com os jovens, com as crianças e tudo. E eu falo para ele, na minha época eu não tinha escolha, eu não precisava de aula de reforço, eu não precisava de nada disso, eu só tinha uma escolha, eu tinha que ter boas notas, né? Então meu pai sempre valorizou muito, e eu sou muito grato a ele por isso. E aonde eu vou chegar? Na nossa vida nos é trazida a Fundação Dom Cabral, que é uma escola. E a premissa básica da Dom Cabral é a educação, né? A transferência do conhecimento. A gente conversava aqui nos bastidores, né, a importância disso, falava até com um colega seu, com o Edson, né, a importância que a TV Manaim tem de levar esse conhecimento, né? O Edson veio de Santa Catarina para cá trazer conhecimentos para nós, então eu vejo a importância que é levar o conhecimento, e a Dom Cabral faz isso, né? As empresas que nos contratam, né, hoje a Dom Cabral, Aníbal, é considerada uma das melhores escolas de negócio do mundo. Ela é referência em educação executiva, referência em gestão empresarial e em todos os setores, seja no setor privado, no setor público e no terceiro setor. E o propósito da Dom Cabral é levar o conhecimento, é uma transferência de conhecimento em gestão. Eu até brincava com você também ali nos bastidores, o nosso negócio muitas vezes não é fazer o empresário ganhar mais dinheiro, é não perder muitas vezes aquilo que ele conquistou por meio de ferramentas e métodos de gestão. Então, a Dom Cabral trabalha dessa forma, transferindo conhecimento e construindo junto com os nossos clientes, com os nossos parceiros, metodologias, ferramentas, processos que aprimorem a gestão do seu negócio. Vamos entrar um pouco nessa questão de gestão, então, Vinícius. Quando você fala de processos, ferramentas, pessoas, né? Pessoas e processos, né? O Abílio Diniz falava muito disso, né? Pessoas, processos, pessoas e tal. E a aplicação de ferramentas, de inovação. Nós temos agora inteligência artificial. Como é que o empresário, eu sei que a Dom Cabral tem condição e faz isso no dia a dia, né? Os 365 dias da sua empresa. Mas como é que isso se dá na prática, assim? Como é que é um projeto de educação dentro de uma empresa? Você pega o empresário e leva para a sala de aula, por exemplo? Eu vou chegar aí no final da tua pergunta, mas quero assim reforçar isso que você trouxe aqui, né, da questão de processos e pessoas. Quando a gente fala de gestão, e gestão hoje é uma palavra que está no dia a dia de quase todas as pessoas, seja um microempresário, um empreendedor informal, né, todo mundo fala de gestão, né? E gestão é isso, é a somatória de processos que são operados, implementados por pessoas. Então, gestão nada mais do que isso. Que processo? Financeiro, RH, marketing, logística, produção, vendas, inovação, né? Tudo isso é processo dentro da empresa, né? Agora, eu preciso ter pessoas capacitadas, pessoas que saibam o porquê ou para que estão fazendo aquilo. E as ferramentas entram aí. Exatamente. Quando eu conecto isso por meio de ferramentas, de métodos, né, eu tenho a condição de ser mais eficiente, de ser mais eficaz, de gerar resultados melhores,
né? E o que é resultado melhor? É eu ter um acionista feliz, um cliente feliz, um cliente que compra do meu produto, que indica o meu produto ou o meu serviço, né? E aí você me pergunta, como a gente faz isso na Fundação Dom Cabral? Nós temos algumas formas de fazer isso, né? Uma delas você citou, a gente levar esse conhecimento para dentro das organizações, Tá. seja, como eu repito, seja o setor público, seja privado ou seja terceiro setor. É levar isso para dentro das organizações. Cito um exemplo aqui, nós estamos gravando esse programa aqui em Vila Velha, né? A Prefeitura de Vila Velha contratou a Fundação Dom Cabral para fazer um planejamento estratégico de longo prazo, contratou a Fundação Dom Cabral para desenvolver uma melhoria de processo, para oportunizar novos investimentos para o município. O Hospital Evangélico de Vila Velha nos contratou para fazer o planejamento. Então eu tenho N exemplos aqui. Nós estamos aqui falando para o Brasil inteiro, isso assim, Dom Cabral funciona no país inteiro. É como nós estamos gravando aqui no estúdio, que fica em Vila Velha, no Espírito Santo, eu citei exemplos locais, mas a Dom Cabral está espalhada no Brasil inteiro, inclusive em outros países. Hoje nós temos uma atuação muito forte no Paraguai, levando isso. Então assim, a gente tem a possibilidade de levar esse conhecimento para dentro da empresa e aplicar isso, seja num planejamento estratégico, seja na melhoria de um processo, de uma área específica, seja na capacitação de um time, de uma equipe dentro da empresa, mas também a Dom Cabral oportuniza que vocês, que os indivíduos, que as pessoas, que as organizações saiam de dentro das suas organizações, do seu ambiente de trabalho para estudar. Então a Dom Cabral tem programas de pós-graduação hoje, né, desde da graduação, especialização, MBA executivo, mestrado, doutorado. Nós temos programas abertos, por exemplo, vocês têm interesse em fazer um curso de finanças, Dom Cabral oferece, um programa de liderança. Você tem a possibilidade de estudar fora do Brasil, em escolas parceiras da Fundação Dom Cabral. Então, são N possibilidades. E vocês têm também alguns programas específicos para a empresa, né? Eu lembro de algumas letrinhas, assim, PAEX, alguma coisa assim. A gente costuma brincar que na Dom Cabral a gente adora uma sopa de letrinhas, né? Uhum. Até a gente usa muito o FDC, né? Então as pessoas... Eu tô com a camisa aqui, né? FDC. Mas lá dentro realmente tem siglas das mais diversas para designar. Isso é muito comum nas escolas de negócio, tá? Mas nós temos o PAEX, que você citou, que é o Parceiros para Excelência, que é um caso de sucesso desde 1992. Ele já transformou mais de 4.000 empresas no Brasil e fora do Brasil, né, melhorando gestão, melhorando o resultado, né, que é o Parceiros para Excelência. Temos aqui, estamos no Espírito Santo, né, onde eu atuo, temos N casos, você já teve parceiros aqui entrevistados, clientes nossos. Então, assim, são muitos casos assim, interessantes. O seu trabalho já foi citado aqui em algum momento por entrevistados que passaram por aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que assim, ela atende muito aquele que está nos assistindo. A maioria das empresas, naturalmente, Vinícius, elas são de pequeno porte. Exatamente. Pequeno, médio porte. Estas empresas podem ter acesso e podem contratar Dom Cabral com o recurso que ele tem? Isso é normal? Ou você vai só no nível mais alto de empresas? A Dom Cabral, ela se posiciona num nicho, né, num espaço de mercado voltado mais para as médias e grandes empresas. Okay. Né? Mas nós somos uma instituição sem fins lucrativos, a Fundação Dom Cabral é uma fundação de direito privado, porém sem fins lucrativos, e a gente tem uma série de contrapartidas com a sociedade, né? Desde a publicação de artigos, estudos, mas a gente também tem um papel social muito forte. Então a Dom Cabral já vem há alguns anos, né, entendendo que ela também precisa e pode contribuir com esse outro espaço da economia, como você disse, o maior espaço onde estão, né, o empreendedor informal e o micro e pequeno empresário. São eles que realmente são o grande número, né, do empreendedor do Brasil. E a gente tem hoje já programas voltados para esse público, né? Então, no próprio site da Dom Cabral, no fdc.org.br, esse empreendedor informal, esse microempreendedor, esse microempresário, ele tem hoje possibilidades dentro da Dom Cabral. A gente tem programas de bolsas, tem programas incentivados, programas em parcerias com instituições que bancam isso, que elas subsidiam projetos como esse. Ele pode fazer, por exemplo, um curso online, alguma coisa? Ele pode fazer programas online, pode ter mentorias, ele pode ter consultorias, treinamentos, né? Tudo isso numa plataforma que atende à realidade dele. O dono de uma padaria, então, ele pode acessar Dom Cabral, que ele vai ter informação ali para a gestão do negócio dele também. Pode. A gente tem um projeto, nós temos hoje uma área
né, que é dentro da Fundação Dom Cabral, a gente deu até um nome específico para ela, que é o Centro Social Dom Serafim. Né? Dom Serafim, ele foi arcebispo de Belo Horizonte, uma figura importantíssima na criação da Fundação Dom Cabral, faleceu há poucos anos, uma figura emblemática, e ele sempre nos provocou muito para que a gente tivesse sempre esse olhar do social. E aí a gente criou, são muitas iniciativas na área social, atendendo a esse público que você falou. Aqui no Espírito Santo mesmo, nós estamos fazendo um trabalho muito bacana com a Federação das APAES, atendendo as APAES, melhorando a gestão. Nós temos um programa voltado para jovens carentes, que é o Raízes, né? Nós tivemos já turmas aqui no Espírito Santo. Então, dentro de todas essas iniciativas, a gente tem um Pra Frente, que é esse programa de melhoria de gestão para o empreendedor informal, né, o empreendedor social. Então, assim, dentro de todas essas iniciativas, nós criamos essa unidade, que é o Centro Social Dom Serafim. Nós temos uma vice-presidente dedicada a isso, uma equipe dedicada, professores dedicados. Então, fica aí o convite para quem quiser acessar. Nós temos muitas oportunidades. Ótimo. Então, além de todo esse trabalho aí para as grandes empresas, médias e grandes empresas, né, tem também esse acesso a pequenos negócios e até pessoas que queiram aprender um pouco mais de gestão. Além, naturalmente, da graduação, pós-graduação e os outros cursos ali dentro. Mas vamos voltar um pouco. Só guarda a tua pergunta, só não quero deixar essa informação que é muito relevante. Pode falar. Para todos os públicos, né, nós temos um programa de bolsas. Então, seja para graduação, para um programa de pós-graduação, um programa aberto. Então, quem realmente tiver interesse, estiver nos assistindo e queira, nós temos isso. Tá? Isso é estruturado, você vai entrar no site ufdc.org.br. Caso você tenha dificuldade de achar informação, tem a Muda 365, o nosso site está lá também aberto, nos procure que a gente ajuda. Então, existe um programa de bolsa formal para pessoas que tenham menos recursos, não tenham condições, acessem isso. Ótimo. Desculpa, Tani, vou te cortar. Não, tranquilo. Essa questão de bolsa é muito importante, né, para quem quer acessar e tal, e às vezes não tem um recurso para bancar aí, porque não é barato, viu, gente? Trabalho na Dom Cabral é um trabalho que é pago, né, e por aí vai. Mas, voltando aqui à gestão, você quer deixar alguma convivência prática das empresas que vocês passaram, você especificamente, junto com a Dom Cabral e a equipe toda, que é muito capacitada, experiências práticas de mudança de gestão, né? O que mudou, às vezes sem citar o nome, naturalmente, da companhia, né? Até para preservar, mas contando experiência assim, de mudança que aconteceu, de melhoria dentro de uma empresa, na questão de gestão e planejamento dessas empresas. O que você se lembra aí que é relevante, que diz assim, a Dom Cabral entrou e aconteceu isso aqui? Os clientes, é muito comum, Aníbal, os clientes nos creditarem esse êxito. Porque a Dom Cabral esteve aqui, a Dom Cabral fez, a Dom Cabral mudou, a Dom Cabral... Eu já ouvi isso. Algumas vezes a gente, eu fico muito honrado, me sinto, tenho orgulho disso, de ouvir esses depoimentos, de ter participado dessas histórias. Mas a premissa básica, o ponto principal, é o indivíduo que quer de fato mudar. Quando a Dom Cabral chega para um trabalho como esse, a premissa básica é que eu como empresário, como empreendedor, como presidente da empresa, como dono da empresa, ou como indivíduo, eu tomei a consciência de que eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer diferente. Então, esse ponto, ele é determinante nessa mudança que você está me perguntando, que eu pude vivenciar em centenas de empresas e de pessoas. Então, se não há por meio do indivíduo, da organização, esse entendimento, essa tomada de consciência de que eu quero fazer diferente, que eu preciso fazer diferente, não tem Dom Cabral nem consultoria no mundo que resolva esse ponto. Okay. Tá? Então, a minha experiência me mostra, a nossa experiência nos mostra que isso é fator decisivo e determinante para que o resultado positivo venha. E aí aonde que eu vejo que a Dom Cabral realmente consegue contribuir? A gente traz... porque o que acontece? Quando eu chego numa empresa, vamos falar de uma empresa especificamente, uma empresa média, uma empresa privada aqui do nosso convívio, igual a maioria das pessoas que nos assiste conhece, pode ser um supermercado, pode ser uma rede de padaria, pode ser uma construtora, pode ser uma escola, Aquele negócio já existe, aquele negócio já é conhecido, ele dá resultado, ele foi constituído a partir de uma
de uma história, de uma necessidade, de uma oportunidade, né? E chega um determinado momento que eu entendo que eu preciso fazer diferente. O mercado mudou, o consumidor mudou, eu tenho novos concorrentes e eu preciso fazer diferente. Então assim, ele pode fazer sozinho, né, que é aquilo que ele fez a vida toda, ou ele pode entender assim, o meu negócio eu sei, mas eu conheço pouco, eu preciso conhecer mais sobre gestão, que é onde entra Dom Cabral, que é finanças, que é RH, que é marketing, e não é o seu negócio. Né? Pode ser uma rede de farmácia, eu não entendo nada de rede de farmácia, pode ser uma construtora, eu não entendo. Teoricamente, lógico, né? Eu estou radicalizando, né? Mas quem entende do negócio é o dono do negócio. Então, aonde que a Dom Cabral entra? Ela entra dando esse suporte, essa melhoria, esses novos conhecimentos em gestão. Isso somado ao conhecimento que foi, né, adquirido ao longo do tempo por aquela empresa, por aquele negócio. Então daí que eu acho que vem a nossa, primeiro, a tomada de consciência que eu preciso, quero fazer diferente, necessito fazer, e eu estou aberto a trazer novos conhecimentos que vão potencializar o meu negócio. Então acho que essa é a grande marca das histórias que eu vivenciei, como algumas que você já trouxe aqui. Dom Cabral fez e aconteceu. Espera aí, uma parte sim. Agora, a outra boa parte é o teu negócio, é a tua tomada de consciência e a tua humildade em reconhecer de que você, com outros conhecimentos, você vai mais longe. Pode. Se não tiver vontade de mudar, não tem como, não há Dom Cabral, nem FGV, nem ninguém que possa INSPER, IBMEC, G4, hoje são tantas instituições de valor aqui no nosso Brasil, né? FUCAP, nossa capixaba aqui de sucesso. Né? Perfeito. Vinícius, nosso tempo vai se esgotando nesse episódio. Nós teremos um próximo, já está combinado entre nós aqui, que vai ser de governança e sucessão, é um tema muito interessante. Ao final de cada programa, te agradecemos muito aqui a sua participação, tá bem? Também te agradeço pela oportunidade e parabéns pelo trabalho, maravilhoso. Uma honra tê-lo aqui conosco. Nós, ao final de cada programa, nós lemos um texto da Palavra de Deus. Vamos fazê-lo agora aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que nos diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Nós nos despedimos aqui, recomendamos que você continue na nossa programação da TV Manaim e até o próximo Empreenda Mais.